A dor do engano, a perda do emprego, o luto de um namorado que não existiu e a falta de apoio das autoridades para sobreviver às dívidas e recompor a vida. A neerlandesa Aileen Charlotte contou, em entrevista à DEC Proteste, a sua relação de 14 meses com o chamado impostor do Tinder, como foi enganada, como descobriu a verdade e o que está a fazer para pôr o burlão atrás das grades. A história está retratada também no documentário intitulado precisamente O Impostor do Tinder, lançado pela Netflix no ano passado. O filme conta a história da fraude amorosa, chamemos-lhe assim, em que Aileen e outras duas mulheres se viram envolvidas quando iniciaram via online uma relação com um homem que viria a revelar-se um burlão. O homem implementou um complexo esquema de relações românticas que lhe permitia manter uma vida faustosa durante cada namoro, evoluindo depois para a manipulação e extorsão. Na prática, cada mulher financiava o luxo do namoro com a vítima seguinte. As vítimas acabaram sobreendividadas e sem apoio das autoridades. O burlão é conhecido, mas está a salvo. Não tem qualquer dívida em seu nome. Como obter justiça? E se fosse em Portugal, como é que seria? É isso que vamos tentar descobrir. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje trago aos microfones do Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste. Este que para muitos não será ainda porventura, e isto é uma pergunta, um tema de crime, chamemos-lhe então, à falta de melhor, fraude amorosa. Comigo estão Dalila Araújo, já cá esteve num outro nosso podcast a falar de cibercrime, é vice-presidente do Observatório da Criminalidade Organizada e Terrorismo. Contamos também com Ricardo Estrela, é gestor da linha Internet Segura e da unidade de cibercrime da APAV, a Associação de Apoio à Vítima. Bem-vindos aos dois, é um prazer tê-los aqui. Bom, eu começo já por si, Ricardo. Eu não sei se conhece a história da Aileen Charlotte, eu suponho que sim. Eu, de qualquer modo, vou ler alguns excertos da entrevista que ela deu à DEC Proteste ao longo deste programa, até para ilustrar e percebermos as fronteiras do ordálio, que é ordil em português, porque ela passou. Mas eu pergunto-lhe, do ponto de vista da vítima, já é legítimo falar em fraude amorosa? Esta é uma boa maneira de caracterizar isto que nós achamos que é crime, mas não sei sequer se poderá chamar crime, e sobretudo, e vou sublinhar este sobretudo, no feminino. Sim, hoje em dia podemos falar nas fraudes amorosas, ou se quisermos utilizar uma terminologia mais anglo-saxónica, digamos assim, já está cunhado este tipo de burlas como os romance scams. Okay. E hoje em dia sim, podemos falar, e mesmo aqui em Portugal, pelo menos daquilo que é, digamos assim, os dados da linha Internet Segura, naquilo que são as 100 denúncias que nós tivemos, ou os 100 pedidos de ajuda que nós tivemos relativamente a burlas online, cerca de 20% das situações já têm esta vertente, digamos assim, de uma burla em que alguém se aproveita de uma relação de confiança, não é? Que é construída online durante algum tempo, para depois então pedir aqui a título de empréstimo, e digo aqui entre aspas, não é? Avultadas quantias em dinheiro. Embora depois possamos falar de outras, digamos assim, de outro tipo de situações de crime que estão relacionadas aqui com relações de confiança que são estabelecidas online, tenho a dizer que a maior parte das vítimas que nós temos destas fraudes, em que é fingida aqui uma relação de namoro entre vítima e burlão, sobretudo as vítimas são do sexo feminino. É a grande maioria. Sim. Quando fala de 20%, é 20% de especificamente apenas manipulação emocional, em que não há uma ameaça ou chantagem de divulgar fotografias? Isso é outro tipo de crime? Ou está tudo englobado? Acaba por estar tudo englobado. Okay. Aqui, quando eu me refiro a estas burlas amorosas, ou as fraudes, fingindo aqui este tipo de relacionamento, estou mais a referir-me à forma em que a vítima é angariada, digamos assim, e é sempre através, digamos assim, desta manipulação que existe, em que a vítima acredita mesmo que tem uma relação de namoro com o burlão, ou com os burlões, porque muitas das vezes isso podemos também explorar. Estamos a falar muitas vezes de redes criminosas que se dedicam apenas a este tipo
de atividade. Sim, porque nunca sabemos quem está por trás de um chamado screen name. Pode ser um António e por trás desse António haver muito mais gente a interagir, não é? E onde é que está, não é? No sim. mundo e etc. Há aqui muita coisa. Mas sim, ou seja, existe este processo de manipulação, mas podem estar aqui envolvidos também outras nuances. Exatamente. Não é tudo só... É que neste caso particular houve apenas, pelo que eu percebi, uma grande manipulação afetiva. A vítima acredita que está a lidar com uma pessoa que está tão apaixonada por ela como ela por ele, e depois não há, eu estou a dizer isto para quem nos está a ouvir, fica a perceber um bocadinho o contexto disto, não há nunca uma chantagem no sentido, se não me deres dinheiro eu mostro isto ou faço aquilo. A pessoa usa outros argumentos, neste caso, eu vou-me suicidar, estou a ser vítima de chantagem, a vida não faz sentido, eu não tenho dinheiro, e então a pessoa acaba por ir dando dinheiro ao ponto de se sobreendividar. Aliás, a Aileen chega a fazer um empréstimo, ou vários empréstimos no banco para dar a este burlão. Como é que estas vítimas são escolhidas, Dalila? Há alguma... Como é que eu ia dizer isto? Há uma espécie de, como se diz em televisão, fazer uma reparagem do terreno, ir à procura, farejar onde é que são pessoas mais frágeis. Há sinais que nós podemos emitir que nos transformam em boas vítimas ou vítimas facilitadoras, sem querer pôr aqui a culpa na vítima, não é isso. Mas há aqui um trabalho de certeza que esta gente faz prévio para perceber. Bom, boa tarde a quem nos ouve. Neste caso é boa tarde, boa noite e bom dia. Boa tarde, boa noite e bom dia, é verdade. Boa tarde, porque estamos a gravar à tarde. Exatamente, eu percebi. Quando nós olhamos para a narrativa daqueles eventos, na verdade, as vítimas é que se posicionaram, ou seja, não foi ninguém selecionar as vítimas. Isto tudo acontece numa rede social. Sim. Em qualquer uma delas, age na rede social, naquela rede social, no Tinder, e, portanto, acaba por ser um posicionamento que é feito num quadro da rede social. Uhum. Eu acrescentaria que o crime de fraude, seja ele desta natureza ou de outra natureza, assenta muito em vulnerabilidades de comportamento. Uhum. Muitas vezes, quer dizer, qualquer tipo de fraude, nós até podemos olhar, não para esta fraude em concreto, mas numa fraude em que eu sou induzida a clicar num link que me leva a uma página em que eu vou comprar, uma página de um produto, que eu a tomo como verdadeira, e a partir da altura em que me dizem, entre com as suas credenciais, dê estes dados, eu estou a ter um comportamento vulnerável. Eu é que estou a dar os dados, portanto. E quando nós dizemos que a fraude online é muito potenciada por comportamentos humanos. E daí eu imagino o problema do legislador, porque ninguém é obrigado a nada. Ninguém é induzido a... Mas se usasse de aquilo que se chama bom senso ou capacidade, ou tivesse informação que lhe desse pensamento crítico, na volta não faria. Eu percebo. Isto deve ser um terreno muito complicado para legislar. Na verdade, se bem me recordo, o primeiro contacto da Cecil, acho eu que é o primeiro contacto. Estamos a falar do caso da Aileen, que existe com outras três mulheres antes e depois. Sim. A Cecil é uma das vítimas. O contacto primeiro é dela. E depois ela é que a se Aileen apresenta e ele responde. Exatamente, depois a Pernila. Eu só estou a introduzir estes nomes para... E a partir daí há de facto uma proatividade nesse relacionamento afetivo da parte delas que depois acabam por ser vítimas. Sim. Portanto, o quadro não é... há aqui uma interação de parte a parte e que permite depois a criação destes cenários em que uns são vítimas e outros são criminosos. Eu pedia-lhe por sinais, eu até aproveito para ler aqui um excerto da entrevista que foi feita a Aileen Charlotte e vai ser publicada na revista Dinheiro e Direitos de março-abril. E a jornalista, a Filipa Rendo, da DECO, faz esta pergunta. Nunca sentiu que o Simon tivesse tentado aferir a sua situação financeira? E ela responde, não, na verdade não. Não era perceptível que o alvo fosse o meu dinheiro. Segunda pergunta, e agora quando olha para trás, vê algum sinal de alerta que lhe tenha escapado na altura? Sim, absolutamente. Por exemplo, sempre que me pedia dinheiro, pressionava-me, nem me deixava pensar.
O normal seria dar-me algum tempo para pensar, mas não dava, só me apercebi disso mais tarde. E o tipo de pressão, se não me mandas o dinheiro, eu mato-me, a minha vida não vale nada, se não me ajudares. Este contexto criava a sensação de que a culpa era minha. Ele virou o jogo e essa era uma grande bandeira vermelha que só vi mais tarde, infelizmente. É verdade, quando estamos apaixonados, a nossa razão nem sempre está com os seus faros apurados. Eu fazia a pergunta que fiz à Dalila ao Ricardo. Com a vossa experiência, há escolha de vítimas ou as vítimas... eu detesto dizer isto, pôr-se a jeito, porque isto é horrível. É como se dizia no tempo, alguns juízes, e depois a senhora foi violada, pôr-se a jeito. Por amor de Deus, isto é pôr sempre a culpa na vítima. Não, mas não é pôr-se a jeito e, pelo menos da minha experiência, sim, desde 2019, estando a gerir esta linha, é que todos nós podemos ser vítimas de qualquer tipo de situação. Isso é importante online sublinhar. Portanto, não vamos pôr-nos nós, somos expertos e não caímos, sim, nesta, os outros é que são parvinhos e caem. Não. Qualquer um de nós podia... Sim. Okay. Até porque hoje em dia, aliás, os esquemas estão cada vez mais sofisticados e pegando aqui também no que foi dito anteriormente, que é estes burlões, e agora vou fugir para a realidade portuguesa e não me centrar tanto no caso... o que fazem, porque nos casos que nós temos na linha são eles ou elas, nunca sabemos, que abordam as vítimas, e estas vítimas em comum, que pode ser qualquer um de nós, volto a repetir, uma das fragilidades que têm, que não têm a noção que a têm, é a quantidade de informação online que têm disponível. E o que é que isto permite? Permite, se eu tiver um perfil público, por exemplo, numa rede social, porque muitas das vezes estas angariações não acontecem só nas plataformas de encontro, mas também acontecem cada vez mais nas redes sociais. Portanto, não vamos diabolizar aqui as apps de sim, encontros, não, os Tinders, os Grinders, porque isto está ligado a outras áreas em exatamente, que nós expomos os nossos sim, dados, muitas vezes, sim, e a nossa vida. Não é? E eu até diria que as redes sociais acabam por ser mais fáceis. Porquê? Porque se eu tiver um perfil público em que digo, por exemplo, tenho os meus gostos pessoais livres para toda a gente ver, por exemplo, gosto do filme X ou gosto da comida X, faço um post a dizer que gosto da comida X, movimento-me em certos meios, permite a quem está do outro lado, principalmente se fizer isto de uma forma como modo de vida, criar uma narrativa que se adequa aos gostos pessoais e etc. daquela pessoa. Claro. E, portanto, acaba... Estuda o alvo e depois adapta-se. Exatamente. E, portanto, é aquilo que é chamada a engenharia social. Estava aqui a ler a obra ao negro. Ai, tu gostas de Margarita e o cenário? Ai, que bom, eu também sou grande fã. E aqui exatamente, está uma ponte. E é aqui que começa a ser gerada esta relação de confiança com a vítima. Nos perfis eu confesso, não é por nenhum moralismo, é só porque não estou para aí virado. Não tenho apps de encontros instaladas. Mas nas apps de encontro, tipo Tinder e outras, há ligações para o perfil depois noutras redes sociais? Eu penso que pode haver. Ou seja, só por ver a pessoa no Tinder eu posso ter acesso, clico ali, vou ver a página de Facebook ou de Instagram. Okay. Eu posso associar outras contas ao meu perfil, ou então muitas das vezes... Que é facilitar a vida. Exatamente. E muitas das vezes o que acontece é, e voltando outra vez ao tópico da questão do imediatismo, ou seja, os pedidos de dinheiro são feitos de uma forma muito normativa, digamos assim, do estilo dá-me ou eu vou-me matar, ou por exemplo, há outras questões, porque muitas das situações que nós temos da linha, os burlões fingem estar, por exemplo, em contextos de guerra, e portanto é uma situação de vida ou morte, e portanto agora, eu preciso... até é fácil acreditar nisso. Exatamente, vários contextos em que podem ser criados, e portanto este sentimento de urgência surge sempre. E por exemplo, nas plataformas de encontro, era o que ela dizia, não é? Me dava tempo para pensar, pressionava para eu dar o dinheiro, não é? E nas plataformas de encontro o que acontece muitas das vezes é aqui uma certa pressa para sair daquela plataforma para depois começarem a falar através de outra via, ou seja, há aqui uma grande insistência para se pedir, por exemplo, um contacto telefónico para ir para o WhatsApp, para ir falar para o WhatsApp e etc. Porquê? Porque os burlões já sabem que aquele perfil falso só vai estar naquela plataforma durante muito pouco tempo, porque o mais provável, porque principalmente
Nos casos que nós temos na linha, mais uma vez, não me referindo aqui, mas também, se bem que neste caso também era feito, fazem isto em escala, e portanto há pessoas que se percebem que é um esquema e acabam por reportar naquela, por exemplo, numa plataforma de encontros como o Tinder, e o perfil é removido. Mas entretanto eu já transferi muitas vítimas para outra plataforma em que a troca de mensagens é encriptada, como é por exemplo o WhatsApp, e aí já não tenho ninguém, digamos assim, que possa ter aqui uma intervenção e cancelar, digamos assim, este contacto. Portanto, duas coisas que eu tiro do que disse. Se alguém tiver muita pressa em passar para, por exemplo, o WhatsApp, desconfie disso, porque na volta interessa-lhe para uma plataforma encriptada onde é mais fácil passar. Segundo, perder algum tempo a analisar o perfil de Facebook ou de Instagram da pessoa que nos está a tentar seduzir, porque na volta vai descobrir coisas. Hoje está tudo muito estranho, então é tudo há 2 dias. Exatamente. Esta conta foi criada há 1 mês e só tem 3 posts e 2 likes e é tudo... É estranho, não é? Concorda com esta definição, burla amorosa? É uma boa ou sugeriria outra, Dalila? A burla é uma tipologia de crime que existe há muito tempo. Sempre o burlões e impostor, sempre. Nós hoje temos as burlas online. E as burlas online são mais difíceis. Eu devo recordar que nas estatísticas da Polícia Judiciária relativamente a 2021, dos 23.409 crimes relacionados com a informática, o primeiro lugar é das burlas online. Portanto, as burlas online, na sua diversidade, é uma tendência para o cibercrime. Claro. No fundo, muita da burla que existia, chamemos-lhe assim, na vida real, passou para a vida virtual completamente. Online. Tem outros instrumentos. Claro. E outro ecossistema. Mas isso pode fazer a diferença mais disperso. Não é disperso em termos geográficos? Em termos geográficos, em termos dos próprios devices e das plataformas. O próprio ciberespaço, o que é o ciberespaço? Não é uma realidade física, é uma realidade onde interagem redes, pessoas, comunicações, dados. Enquanto que nós sabemos, enquanto pessoas, por exemplo, conduzir no território, portanto, aprendemos a andar com o nosso carro e a reconhecer os perigos e a saber as regras, nós não sabemos ainda movimentar-nos no ciberespaço. Ainda estamos a dar passinhos não infantis. Não temos carta de condução para andar no ciberespaço, isso é a verdade. E, portanto, somos vítimas com muito mais facilidade do que noutros espaços materiais em que a nossa segurança tem de ser garantida. Portanto, o ciberespaço é, de facto, um espaço emergente com a transição digital, e tem tantos riscos os riscos e as ameaças avançam à medida que a exposição digital também avança. Deixe-me só dizer uma coisa engraçada, venho a propósito do que estava a dizer. Isto não é realmente muito novo, até porque no caso específico da Aileen, o que o burlão fez foi um típico esquema de Ponzi, que já vem que que entra atrás. Alimenta o esquema. Isto é o esquema de Ponzi. Porque ele saca dinheiro a uma e com esse dinheiro dá-lhe presentes. Exatamente. E já está a conquistar outra com umas férias aqui e acolá para dar a credibilidade que não precisa de dinheiro. Portanto, ou seja, não é novo desse ponto de vista, porque o esquema de Ponzi já tem muitos anos. Para quem não sabe, é o esquema em pirâmide. Um esquema em pirâmide de obtenção ou de promessas de obtenção. E que está fadado para dar a geneira. Está fadado para dar a geneira, conforme também já tivemos alguns casos em Portugal. Sim. Portanto, a Dona Branca, é um exemplo do esquema de Ponzi. Portanto, o ciberespaço potencia um esquema de Ponzi de difícil identificação, na sua dispersão virtual e com muito mais potencial para ter sucesso do ponto de vista do criminoso e da vítima também. Sim. E um sucesso para a vítima. Portanto, à sua pergunta se esta é uma boa designação, eu penso que não é. Ele é um crime informático. E que ele é obtido, portanto, se nós quisermos, a lei do cibercrime define o que é o crime informático. É um crime que vem de 2009 já. Diz que é um ilícito, é a obtenção de um bem ilícito em proveito próprio ou de terceiros que alguém consegue aonde não é ecossistema informático.
Sim. independentemente do que está a usar. Sejam as redes sociais, seja um computador, seja um acesso a um sistema de uma qualquer empresa. Portanto, a burla online é hoje, Já está na tipificada, Polícia Judiciária, é o primeiro cibercrime de 2021. Eu consigo perceber que se talvez seja fácil, mesmo que seja difícil a investigação na prática, mas talvez seja fácil depois de se conseguir provar que houve burla, quando há, por exemplo, o crime de blackmail, falta uma palavra. Extorsão, em português. Isso é crime. Neste caso, em que há promessa de amor e eu vou matar-me se não conseguir dinheiro para pagar esta dívida, porque senão a minha vida deixa de ter sentido, e eu entrego dinheiro a esta pessoa, como é que isto se pode enquadrar na lei da burla informática ou cibercrime? Isto é uma burla que tem por trás uma manipulação afetiva. Isso é crime? A burla é crime. Mas a manipulação afetiva aqui é que seria... A manipulação afetiva é que é difícil, porque em momento nenhum, de facto, e como disse há bocado, o criminoso ameaça as vítimas ou de as expor, ou de expor imagens, ou de expor conteúdos. Ele ameaça a si próprio. Ele ameaça-se a si próprio, mas faz chantagem emocional. Claro. E numa relação afetiva, como todos nós sabemos, essas questões têm o seu peso. Claro. Portanto, não é por acaso que o Freud chamava a paixão qualquer coisa como uma psicose socialmente aceita. Exatamente. Portanto, o estado de paixão introduz, enfim, alguma irracionalidade nas nossas, e ainda nossos bem, comportamentos. Não tinha piada nenhuma. Senão não é paixão. Não é paixão. E, portanto, a manipulação afetiva, ou seja, a burla é crime, ponto. Isso não há dúvida nenhuma. Então, o criminoso pode cometer uma burla com determinados instrumentos. Uhum. E a manipulação afetiva é um desses instrumentos. Não deixa de ser crime. Não deixa de ser crime, mesmo que ele seja consentido, entre aspas, pelas vítimas que lhe disponibilizam os valores que ele pede, porque ele vai pedindo e elas vão disponibilizando, e, portanto, de certa forma, nós podemos dizer que há aqui, não é um consentimento tal como, nem é no sentido pejorativo nem moral que sim que estamos a dizer, mas a vítima vai de vontade própria a pedido dele, do criminoso. Portanto, a burla é crime, sim, e o ato ilícito é cometido no quadro de uma relação amorosa e afetiva no ciberespaço. Tanto que ele já foi preso e solto, entretanto, não foi por nada disto, por nada destas burlas que cometeu, foi apenas por um problema de passaporte. O que isto me diz é que, aparentemente, isto é uma pergunta para os dois, estejam à vontade para intervir quando sentirem vontade. Eu imagino que não esteja tipificado este tipo, e quem diz este tipo, o lado emocional, o lado de manipulação, porque pelo que eu percebi da entrevista da Aileen, ela foi à polícia nos Países Baixos e ficaram a olhar para ela sem saber o que dizer, e depois ela é que percebeu que quando fez queixa na polícia financeira, ou pronto, sim, digamos, a autoridade que provavelmente é que começaram a olhar para aquilo com outros olhos. Sim, mesmo assim, o homem continua à solta. Isto dá-nos uma noção da dificuldade que é não só legislar, mas as forças policiais intervirem, não é? Não, há aqui, nesse episódio todo, há vários crimes. A burla, a coação, falsificação de documentos, falsificação de identidade, falsas declarações. Há um conjunto de crimes que estão ali naquela atitude. Isto é quase como o Al Capone. Não foi condenado pelos crimes, pelas mortes que causou, mas por problemas fiscais. Temos que ir aí atrás desta gente por outras vias. No fundo, ele vai ser detido numa viagem pela Interpol. Porquê? Porque tinha um passaporte falso. Sim. Porque ele tem, em vários momentos do filme, há documentação que é falsificada, desde se há uma altura em que ele pede a uma das vítimas um valor de $25.000, ela diz não tenho, porque já ia no terceiro ou no quarto empréstimo, e o banco já não me empresta, e ele falsifica uma situação profissional para que ela possa, junto do banco, obter crédito. Sim. Portanto, há várias situações dessas. Portanto, é ele próprio que cria aquela situação para que ela tenha. E já nos está a dar aqui dicas de como é que se pode encostar esta pessoa a um canto e torná-la
Eu vou citar aqui um pouco mais da entrevista que a Aileen Charlotte deu à Dinheiro e Direitos da DEC Proteste, já agora que vai ser editada em março-abril. O Simon cortejava-me com o dinheiro que a Cecile, lá está, outra das vítimas de Simon, lhe entregava, e cativava a Pernilla, a vítima seguinte, usando o meu dinheiro, da Aileen. Ou seja, com o meu dinheiro ele seduzia e dava presentes a outras raparigas e assim consecutivamente. Isto é textbook, ou seja, não é nada de novo, este senhor não inventou nada. Eu quando digo textbook é comum este modus operandi. Mas eu tenho a dizer que, ou seja, aqui ele foi muito arrojado, porque nos casos que nós temos da linha, nunca existe uma interação tão grande entre a vítima e o burlão, no sentido porque eu acho, não tenho assim muito presente, mas ele chegou a encontrar-se mesmo presencialmente com alguma das vítimas. Sim, não foi? com a Cecile e com a Aileen também. A Pernilla acho que não chegou a ter Pernil não, acho que tenho a impressão que não. Não tenho a certeza também, mas pelo menos não houve relação amorosa, ficaram amigos, mesmo assim ele enganou-a. Pois, exato, mas é porque nos casos textbook, digamos assim, que nós, ou pelo menos em que nós conseguimos tirar um certo modus operandi que acaba por ser igual e transversal, os burlões fogem completamente do contacto físico, digamos assim, no mundo real com as vítimas. E muitas das vezes... Isso é outro sinal de alerta, quando ninguém nunca está disponível até para uma videochamada. Até para uma videochamada, a não ser, e hoje a tecnologia também já o permite, digamos assim, que se consiga, e provavelmente vamos começar a assistir a isso no futuro. Os chamados deepfakes, não é? Criar deepfakes e a pessoa conseguir mesmo fingir ser quem diz ser. Cria-se uma imagem tão real que quem fala numa videochamada julga que está a falar com um ser humano e aquilo é uma imagem exatamente. Falsa. Vá. E só para... Portanto, o encontro real é o único tira-teimas. Exato, o encontro real e muitas das vezes, ou seja, o pretexto das viagens adiadas, digamos assim, costuma ser muitas das vezes a forma como o burlão tem de ganhar dinheiro, porque está sempre a adiar as viagens, entretanto a vítima vai pagando... Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro, mas vai pagando, a vítima vai sempre pagando as passagens, ou o valor das supostas passagens que nunca existem, não é? Para haver este encontro, e é uma das formas que é utilizadas para no fundo, para obter aqui uma vantagem patrimonial. Diria que faz sentido, como fiz a pergunta à Dalila, a expressão, ou criar um subcrime na burla de crime emocional, amoroso, fraude amorosa, faz sentido? Bom, ou ainda é cedo para olharmos para isso dessa maneira? Aí, eu não sei se do ponto de vista, digamos assim, de política criminal ou mesmo do ponto de vista legislativo, não sei se faz sentido haver um subtipo de burla, digamos assim, para... Até se é fácil pôr isso em forma de lei, pode ser complicado. Estamos a falar aqui de domínios afetivos e emocionais. Para colocar. Porquê? Porque, embora pode ser um tema que há de levantar muitas discórdias e, entretanto, a doutrina, digamos assim, pode ter posições diferentes, mas um dos pontos, o que está tipificado no crime de burla é este, digamos assim, engano nas relações, neste caso nas relações jurídicas que são mantidas. E, ou seja, talvez a questão ou seja, se eu empresto a alguém dinheiro, isto aqui se calhar já vamos para temas já muito jurídicos, mas se eu empresto a alguém dinheiro apenas pela envolvência emocional que eu tenho com aquela pessoa, se calhar é difícil, digamos assim... E depois para um pode ser empréstimo, para o outro pode ter sido uma dádiva. Pronto. Já começa aí o terreno pantanoso. Exato, mas é esta questão. Mas e aqui sublinhar também o que já foi dito, é que muitas das vezes estes burlões, até para dar maior credibilidade à situação, acabam por falsificar documentos, sei lá, mostram por exemplo, notas de dívida, exatamente. Olha o que me mandaram para eu pagar, e a pessoa vê aquilo e acredita que é verdade. Exatamente, e aí já estou a criar um certo engano na própria relação jurídica, porque a pessoa já está a emprestar com base naquela necessidade que foi simulada por aquela pessoa. Ou seja, já houve uma falsificação, e isso exatamente. Pode ajudar na condenação, ou pelo menos na tipificação de burla. E o Simon chega a emitir um cheque para pagar a dívida.
a uma das vítimas. Um cheque sem provisão. Um cheque sem provisão. Chega a dar à Pernilla um relógio que ele dizia ter muito valor, e o relógio, quando ela, entretanto, foi avaliar, não tinha valor nenhum. Portanto, ele prontifica-se a devolver aquilo que lhe foi emprestado, numa lógica de extralação mais jurídica, digamos. Portanto, ele faz, de facto, as coisas bem feitas do ponto de vista de um criminoso. Em termos de género, o género, chamemos-lhe feminino, é mais vítima destas coisas do que qualquer outro género? Se estivermos e qualquer outro, porque hoje quero incluir aqui toda a gente, não quero só pôr aqui gente do género feminino e gente do género masculino. Aqui, isso se calhar seria uma conversa para outro podcast. Nós, hoje em dia, e pela expressão que este tipo de situações começam a ter, ou já têm, principalmente desde a pandemia e desde o confinamento, em que as pessoas mantiveram muito mais relações à distância, há aqui uma grande categoria, digamos assim, de violência online que está a gerar vários debates, que é a violência sexual baseada em imagens. Pronto. A extorsão baseada, se não fizeres ou me deres o que eu quero, eu torno públicas estas imagens comprometedoras tuas. Exatamente. Normalmente são nudes, aquilo que se chama nudes, não é? E não só, ou seja, muitas das vezes, por isso é que acaba por ser um contexto muito, muito abrangente, porque o motivo pode ser esse da extorsão, mas eu posso ter outro motivo que seja pura e simplesmente atacar o bom nome e a honra daquela pessoa. Ou estou despeitado amorosamente, a menina não gosta de mim, vou tramar-te. Exatamente, e por isso é que eu agora não quero estar a mentir, mas penso que foi em 2019 ou 2020, houve uma alteração no crime de violência doméstica, em que a partilha de imagens, que regra geral vai ser sempre com esse contexto, por despeito, pelo término de uma relação, para humilhar alguém, já está tipificado dentro do crime de violência... Porque é uma violência para todos os efeitos. Exatamente, de violência doméstica. Depois temos... E as vítimas são mais no feminino? Aqui ou seja, se estivermos a falar das burlas nas relações amorosas, em que é fingido aqui uma relação amorosa, pelo menos os dados da linha, temos sempre de ter esta ressalva, indicam-nos que são, sobretudo, a maior parte das vítimas são mulheres. Mas se nós fugirmos um bocadinho deste tipo de burlas e formos para situações de extorsão, aí eu diria que já temos homens e mulheres em paridade. Mas a questão aqui é que os homens, ou pelo menos daquilo que é a amostra que nós temos, os homens não se envolvem tanto no tempo, digamos assim, com o burlão ou com a burlona. No tempo, ou seja, são coisas mais curtas e não lhe apetece estar ali, portanto, acaba por se defender melhor por causa disso? Não, por acaso às vezes até ao contrário. Às vezes até ao contrário. O que é que acontece? Por exemplo, e isto acontece muitas vezes e é com homens, recebem uma mensagem de um perfil falso numa rede social. Eu no Facebook já recebi tantos. Pronto. Mas aquilo para mim é tão óbvio. Mas há pessoas... que é para o que é. Mas pronto. Mas não é óbvio para toda a gente? Não, claro. E é esse tipo de abordagem. Ou seja, é alguém muito atraente, que faz uma primeira abordagem. E que faz fotografias especificamente para realçar toda a atraência. Exatamente. que tem, entre aspas. E que depois até... Atração, querido. Eu estava a falar em atração, obviamente. E depois, ou seja... Aqui é dada uma prova de confiança que não é. Ou seja, o próprio burlão ou burlona, o que é que faz? Envia uma foto íntima, ou seja, é o burlão ou burlona que tem esta iniciativa, que não é de uma atriz pornográfica qualquer, ou de um banco qualquer de imagens, exatamente. Só que está a dar aquela, olha, estou a expor-me. Exatamente. Agora, e depois até criar a narrativa, já viste esta prova que eu fiz e etc. E num contexto de dias, passam depois para uma videochamada, em que é solicitado, neste caso ao homem, para se masturbar, por exemplo. Eles gravam? E depois começa a extorsão. Exatamente, temos aqui imagens, tu és casado, por exemplo, tenho aqui estas imagens, se não depositares X nesta conta ou mandares por... E aqui só acrescentar que voltamos outra vez àquilo que também tinha referido anteriormente, que é as vulnerabilidades que as pessoas têm ao terem informação que acham até que é completamente, digamos assim, que não tem relevância nenhuma online, mas para dar credibilidade
aqui é este crime que estou a praticar, não é? Esta extorsão. Se a pessoa tem o perfil público e já sei quem é que é, a mulher, a namorada, os filhos, os familiares... Muitas vezes lá com os links para as páginas de Facebook dessas pessoas. Tenho porta aberta para tornar a vida daquela pessoa num inferno completo. Quão eficaz é a denúncia? A denúncia é determinante, sim. Sim. A denúncia é determinante. Denúncia é determinante por vários motivos. Primeiro, para nós, como sociedade, termos noção do que se está a passar, mas do ponto de vista, tentemos ser um bocadinho mais específicos. Do ponto de vista de quem é vítima. Imaginemos que a Helena era portuguesa. Isto passava-se em Portugal. O que é que ela podia esperar da sociedade, das autoridades? Eu já nem quero este olhar, mais uma tontinha, porque as pessoas depois olham para isto e eu percebo que até muita gente quase evita falar disto, era como no tempo dos OVNIs, para não serem, como é que se diz, categorizados como tontinha, apaixonou-se e agora quer o quê? Não, quer justiça e merece-a. Como é que é? Nós, portanto, em Portugal há 3 canais para as denúncias do cibercrime. Um dos canais é o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, que desde 2019 duplica as queixas. Em 22 estava à volta de 2.000 queixas, 2.200 denúncias. Este é um canal. Depois temos o canal da APAV, que é um canal que tem 2 linhas, é o helpline e o hotline para as matérias Sim. que já foram aqui já referidas. Temos depois a denúncia à Polícia Judiciária, que também é outro canal, às autoridades policiais, à GNR, à PSP. Se não houver denúncia, ninguém se pode queixar. Se não houver denúncia, ninguém se pode queixar. Mas eu diria que a melhor maneira de se denunciar é o posto da GNR ou esquadra da PSP mais próxima. Sim. Não há melhor sítio, porque é aqui onde cada cidadão se vai queixar quando é vítima ou do furto da carteira. Mas imagine nos Países Baixos, temos esta ideia dos países do centro da Europa e do norte. A Elinis, não foi assim há tanto tempo, foi ontem, chamemos-lhe assim, foi ontem, e as autoridades ficaram a olhar para ela, a polícia, foi ela que teve de descobrir que tinha que ir às autoridades financeiras e mesmo assim a coisa... O que não acontece no nosso sistema, porque qualquer destas denúncias recebida nestes canais tem um tratamento. Ok. Tem um tratamento. Estamos à frente dos Países Baixos? Sim, Portugal, salvo erro, está em 14º lugar num índice mundial determinado pela UIT, que é a Organização Internacional das Telecomunicações, como o país que já tem um sistema robusto de proteção da cibersegurança e que já trata a cibersegurança. Boas notícias. 14º lugar é um bom... A nível mundial é muito bom. A nível mundial. Portanto, nós temos estes 3 canais e em nenhum destes canais esta denúncia é ignorada. Ela pode não ter fundamento ou porque a pessoa também desiste. Elas podem ir para inquérito. No caso da Procuradoria-Geral, fazem ali uma avaliação, mandam para inquérito, mandam para a Polícia Judiciária. A APAP faz a mesma coisa. Qualquer agente da autoridade que receba uma queixa destas faz a mesma coisa no encaminhamento. Quem tem competências em Portugal para a fiscalização e investigação deste crime é a Polícia Judiciária. Portanto, tem a competência... Não há envolvimento do Ministério Público? Há envolvimento do Ministério Público, ou seja, a Procuradoria-Geral pode envolver, pode mandar para o Ministério Público ou pode mandar para a investigação criminal, que tem uma unidade altamente especializada de combate à criminalidade informática e à criminalidade tecnológica. Diria que se isto que se passou com a Aileen, se tivesse passado em Portugal, ela teria um encaminhamento diferente? Eu diria que sim. Pelo que me está a dizer? Eu diria que sim. A nossa Polícia Judiciária tem muito know-how neste domínio, mas desde há 50 anos, para quando foi criada, não criou logo esta unidade. Claro, há 50 anos o tema não era tema. Claro, exato. Não era tema, mas em 2009, quando foi criada a lei do cibercrime, já a Polícia Judiciária tinha peritas forenses, tinha investigação em muitas outras áreas. Portanto, a nossa Polícia Judiciária é uma polícia é uma autoridade que está à frente neste domínio. Portanto, eu diria que a Polícia Judiciária não
este tipo de crime, e o Simon não teria a vida tão facilitada. O Simon é o burlão desta história da Aileen. Sim. Portanto, o Simon, a Polícia Judiciária iria atrás dele. É evidente que este tipo de crimes, pela sua natureza, tem uma geografia dispersa. Pois, no caso do Simon é Israel, Amsterdão, exatamente. A Bélgica, Londres, tem uma ação dispersa. Uma fluidez muito grande. Tem uma ação dispersa. De qualquer maneira, hoje a própria União Europeia tem já mecanismos legais e tem muitos normativos que determinam como é que este tipo de crimes e a circulação entre as autoridades. Há hoje uma intelligence para o cibercrime. É uma das vantagens, também estamos ligados no espaço Schengen e na Europa, sim. Claro, a União Europeia, Portugal alinha do ponto de vista regulatório com as políticas da União Europeia, mas nós não podemos olhar para um cibercrime como olhamos para o assalto a uma casa, porque são coisas completamente diferentes. Portanto, a natureza do cibercrime exige que haja aqui uma atuação mais concertada de outras entidades. Mas a Polícia Judiciária não deixaria nunca este crime. Portanto, primeira coisa, desta maneira. Como disse, fazer já a queixa imediatamente na esquadra ou posto a GNR mais próximo. Concorda que, Ricardo, a avaliação que a APAV faz da atuação das autoridades tem... Porque no tempo da violência doméstica houve para aí uns relatos de vez em quando que nos deixavam muito preocupados em relação à postura ideológica, chamemos-lhe assim, das autoridades em relação a estes crimes. Sim, ou seja, isso... E também... eu quero ressalvar que isto foi no passado. Claro, nem quero prender as instituições a esta imagem para sempre. Sim. Porque... Não, isso também, ou seja, mais práticas e mais profissionais irá existir sempre. Em todo lado, até infelizmente. Na própria APAV também. Até na moderação do podcast. Não é o caso. Não é o caso. Muito obrigado. Isto não foi fishing for compliments, mas obrigado. E, portanto, o que é que E concordando com tudo, ou seja, nós, por exemplo, na linha temos uma articulação muito estreita com a Polícia Judiciária, porque nós acabamos por ter dois mecanismos de apoio nesta linha específica que a APAV tem, ou seja, temos uma vertente helpline, que é uma vertente de apoio à vítima, digamos assim, ou o tipo de apoio que a APAV já dá desde a sua gênese, e depois temos aqui algo que foge um bocadinho, digamos assim, ao trabalho tradicional de uma ONG, digamos assim, de apoio à vítima, que é a denúncia dos conteúdos ilegais. E, portanto, principalmente quando estamos a falar de certa criminalidade, como, por exemplo, não só a criminalidade informática, mas também criminalidade informática, por exemplo, que envolve crianças e jovens, temos uma cooperação muito estreita com as equipas, e eu só tenho a dizer bem, porque são todos os inspectores com quem nós lidamos no dia-a-dia, são pessoas que, mesmo apesar da falta de meios que possam ter, dão-nos sempre resposta. E crónica, exatamente. Dão-nos sempre resposta. Agora, nós temos noção também de algumas limitações que este tipo de criminalidade tem à própria investigação. Mas é pela natureza do próprio crime ou por falta de meios das autoridades? Eu diria que poderá ser pela natureza do próprio crime, alguma falta de meios, e também o facto de, se calhar, nem todas, ou digamos assim, é um fenómeno que, pelo facto de ser relativamente novo, ainda não há, digamos assim, tanta sensibilização para todos os agentes que até trabalham. Para a própria vítima. Exatamente. Eu imagino que haja muita gente que fique tão envergonhada quando se apercebe daquilo em que caiu, que até tenha vergonha de falar nisto. E se for mulher, ainda mais. Não sei, os homens depois também têm aquela coisa do orgulho, nunca vão considerar que foram enganados por uma menina. Mas pronto, o que eu quero dizer é, provavelmente as vítimas também não serão as mais colaboradoras, até por vergonha. Sim. Quase. E aí, ou seja, o próprio passo da apresentação de queixa-crime, ou até, por exemplo, nos casos que nós temos, que claramente é uma burla, e portanto nós podemos dizer até tanto pelos montantes, ou mesmo pelo facto de nós, até pelo tipo de esquema que está montado, até nós conseguimos perceber que quem está a fazer aquilo faz aquilo como modo de vida, e portanto aqui de um ponto de vista jurídico
a burla deixa de ser uma burla simples e passa a ser uma burla qualificada e, portanto, aí também nós, como Associação de Apoio à Vítima, também temos mais poderes, no sentido em que podemos denunciar aquela situação, em vez de, por exemplo, de uma burla simples em que tem de ser sempre a vítima que tem de dar o impulso processual, digamos assim, Sim. da apresentação tem a ver com de queixa. crime público ou não? Exatamente, Sim. exatamente. Ou seja, a burla simples é um crime de natureza semipública, portanto, a vítima tem de sempre, ou a pessoa avisada tem sempre de ter aqui este primeiro impulso, não pode ser mais ninguém a fazê-lo por ela, ou o seu representante, Sim, pronto, claro. mas aí tem os poderes. Aqui não, ou seja, o crime passa à natureza pública e nós já podemos ter uma intervenção, mas, e referindo isso, logo este primeiro passo, há aqui muita coisa que tem de ser desconstruída, digamos assim, com a vítima e respeitar muito também a sua vontade, porque, por exemplo, se ao longo do processo não forem dadas algumas garantias de confidencialidade, ou se nós não, como Associação de Apoio à Vítima, não tivermos o cuidado de, por exemplo, garantir que a correspondência, por exemplo, do Tribunal ou do Ministério Público vem, por exemplo, para os nossos gabinetes, se E nós que não não vai damos para esse, casa onde que não o vão para agressor casa, pode ver e... onde qualquer pessoa Claro, pode ver claro. e algumas situações que nós temos, estas relações amorosas simuladas, não é, por parte do burlão, acontecem em contextos extraconjugais. E isto aqui é um grande impedimento para a vítima para apresentar a Eu consigo pôr-me queixa, no lugar não é? de uma mulher ou de um homem que esteja nessa situação. Sou casado. Fui burlado emocionalmente, chamemos-lhe assim na internet. Vou a uma esquadra e digo, sou guarda. Eu apaixonei-me por uma amante, tenho mulher e filha em casa e esta mulher levou-me tudo. E eu vou esperar que do outro lado haja um sorriso disfarçado, mesmo que estejam com vontade de me ajudar, e imagina a vergonha que isto põe no próprio. Portanto, temos aqui logo no início um impedimento a que estas coisas sejam todas postas à luz do dia, mas não há melhor para fazer do que denunciar, não é? Exato, sim. E restituição, ou seja, esta gente perdeu. A Aileen, que felizmente tem uma casa que é dela, tinha emprego, mas perdeu emprego, tem dívidas imensas para pagar. Se chegaram a sugerir-lhe que ela vendesse a casa, porque ela não é elegível para apoios do Estado, porque apesar de tudo tem património. Há alguma coisa que vislumbrem que seja possível para ressarcir estas vítimas, já que ele, por exemplo, neste caso o Simon, não tem nada em nome dele. Portanto, ele não pode pagar, restituir, seja lá o que for, algo ou todo o património perdido, neste caso pela Aileen, pela Cecília e pela Pernilla. E são só 3 de que nós saibamos, não é? Não, havia mais no passado. Ele já sim, tinha sim. sido condenado na Finlândia por coisas idênticas a essas. Ok. Portanto, ele é... estas foram as últimas, Sim. mas ele já tinha um passado. Faz lembrar aqueles filmes de ficção científica em que andam as naves de planeta em planeta a sugar. Isso. Sim. Bem, em qualquer processo em tribunal, de uma burla, há um julgamento e há um culpado, e esse culpado é obrigado a indemnizar as vítimas. Aqui, de facto, não houve julgamento e ele não foi culpado. Ele só foi culpado porque tinha um passaporte, ao fim de 5 anos já tinha saído da prisão. Pelo que sabe, é por incompetência da investigação e das autoridades judiciais, ou é porque ele foi muito bom e soube fazer a coisa tão bem que é muito difícil condená-lo, pelo que percebeu desta história? Não é incompetência, quer dizer, não foi incompetência para as autoridades. As autoridades nem sequer chegaram a formalizar um processo em si de natureza mais alargada. Ele tinha, tanto quanto me recordo, um processo em Israel, mas não tinha nada a ver com este tema da burla. Eram outras coisas. Eram outras coisas. Sim. Portanto, aqui nem sequer foi uma das vítimas que denunciou a situação dela a um jornal, e o próprio jornal fez a investigação enquanto jornalistas e colocou e divulgou, assunto. Sim. divulgou E depois o assunto. as autoridades tiveram que ir atrás. As autoridades ficaram a saber, mas nem isso, quer dizer, pelo filme ou pelo documentário, nem a partir daí houve um processo como haveria em Portugal num caso. Se isso acontecesse em Portugal, quer dizer, eu estou a fazer aqui especulação, não é? Também não estou a fazer filme, mas estou a fazer um pouco de especulação. Portanto, com base naquela informação que veio ao público do jornal da Noruega, salvo erro, o Ministério Público teria atuado, porque havia ali muitas provas e muitas evidências
de uma das vítimas, da Sim. Cecil, que disponibilizou imagens e que disponibilizou mensagens do WhatsApp. Foi talvez a que tenha colaborado mais, porque a Foi própria a iniciativa Aileen dela. não queria colaborar com a Netflix para fazer. Teve por um processo de várias coisas. Estava deprimida, estava triste, tinha vergonha. Foi preciso convencê-la. Porque Sim. ela tinha levado o Simon à casa dos pais, Claro. já havia ali um projeto de vida futuro, já muito densificado, muito construído. Sim, E, portanto, isso de certa forma era também uma... em termos pessoais, para ela era um pouco trágico. Quem denunciou mais foi uma das vítimas, a Cecil, que foi levar toda a informação ao jornal para que os jornalistas a trabalhassem. Sim. E, portanto, quando aquele tema vem a público, as autoridades tinham que intervir. Agora, que autoridades? Qual era o território em que os crimes foram praticados? Era a Holanda, eram os ingleses, eram muitos países. Portanto, aquilo, se fosse em Portugal, não tinha acontecido isso. Provavelmente o Ministério Público iria intervir e, com base naquela informação, abria um processo. Portanto, agora, só num caso em que há uma condenação de um criminoso que tem que ressarcir as vítimas, é que essas vítimas Muito bem. eram ressarcidas nos tais 10 milhões de dólares que se previa ele tivesse... Ao longo da sua carreira, toda a sua carreira de burlão. Toda não, porque ele depois ainda continuou outra, saiu da cadeia, já estava outra vez no Tinder, já estava outra vez com sinais exteriores de bem-estar. Isso diz-me que ele provavelmente percebe a dificuldade que é condená-lo por esse tipo de, chamemos-lhe, por facilidade de expressão, fraude amorosa. Porque é muito difícil, eu continuo na minha, de provar qualquer coisa que seja em tribunal, porque ninguém é obrigado a nada, não é? Mesmo as Portanto, aqui o empoderamento das pessoas é o mais importante, chamemos-lhe empoderamento, não é? A preparação das pessoas é saber... Só para terminar esse capítulo, pensa que a lei da fraude, isto é para os dois, poderá ser, chamemos, densificada, para usar uma palavra que usou, mas não me lembro de melhor, densificada de modo a que possa abranger estes terrenos emocionais que são tão difíceis e pantanosos? Eu penso que sim. Há um trabalho que o legislador ainda pode fazer? Pode fazer, porque hoje a fraude está tipificada, mesmo online, nas transações comerciais. Sim. Se eu vejo, e se me dizem assim, um par de ténis que custa 200 euros, eu tenho aqui por 30, leva-me a ir a um site em que aparece uma página que tem a ver com a marca dos ténis e, portanto, aquilo é uma fraude, ou seja, eu é uma página fantasma, só que é em tudo igual à página oficial. Falsa. Sim. É uma página falsa, que é um tipo de crime que é muito... Isso é tão difícil de explicar às pessoas que elas dizem, mas eu estava a ver os ténis lá, portanto aquilo era verdadeiro. Sim, mas é uma página falsa. Mas é uma página falsa. E, portanto, há uma burla. Eu comprei um produto, eu comprei outro, até comprei um carro, portanto vou comprando coisas e de facto é uma burla. Mas há um lado material, ou seja, eu fui a um link, eu fui a uma página. Portanto, de certa forma, há aqui um lastro e há aqui uma atividade pessoal. Neste tipo, portanto, a burla mesmo online está tipificada já no cibercrime e a burla é crime. Sim. Eu admito que a lei do cibercrime tenha que fazer um pouco de adaptação àquilo que é um crime quando envolve esta natureza afetiva, tal como já existem outra tipologia de crimes no ciberespaço, que é o sextortion. Sim. Não tem a ver com isto para que estamos a falar. Traduzindo, extorsão sexual. Extorsão num contexto sexual. Sim. Portanto, há as fotografias que se há uma ameaça, exigência de um valor que é solicitado sobre a ameaça, sobre a coação de exibir imagens que provavelmente até foram consentidas ou que o criminoso diz que tem, mas na verdade não tem. Às vezes não tem. Às vezes não tem. Mas lá está, mas esse é um terreno mais fácil de usar num tribunal, não é? Este é um terreno mais fácil. Agora, o terreno de uma relação amorosa... Em que eu prometo amor, mas preciso de dinheiro. Mas não digo que o amor que estou a dizer que te tenho depende do dinheiro. A minha vida é que depende. E, portanto, isto é muito...
Sim, portanto, não é... Ele foi um espertalhão, na verdade. Que o cibercrime possa introduzir aí algo, mas hoje já é, quer dizer, hoje, mesmo com a atual legislação, mesmo com o atual quadro normativo, com a lei penal, já é possível criminalizar esse tipo de prática, porque a prova não é uma prova material, porque o cibercrime tem provas materiais, mas não tem aquela materialidade como nós, tradicional. Há uma outra materialidade. Claro. Portanto, a burla também já tem prova. Eu vou aproveitar que estamos a terminar, antes de vos pedir quase um pequeno guia do que fazer. Vão pensando nisso. Eu vou só citando mais um pouco da entrevista que a Aileen Charlotte deu a Filipa Rendo da DEC Proteste, e eu lembro que a entrevista vai sair na Dinheiro e Direitos da DEC Proteste em março e abril. Só mais um cheirinho para ficarem com uma noção, quem nos está a ouvir, do, chamemos-lhe, buraco em que a Aileen sem querer se meteu. Já tinha dado tanto dinheiro ao Simon, quer das minhas poupanças, quer através dos cartões de crédito e dos empréstimos pessoais, que eu contraía em meu nome, que vi logo que teria de ser eu a pagar tudo. E a verdade é que teve, porque ainda acho que estará a pagar, porque ele não tinha nada em nome dele. Antes de terminarmos mesmo com o tal pedido de Ricardo, ainda sente que as mulheres, quando fazem queixa, sentem que o olhar do outro lado, especialmente se for masculino, vai ser um olhar ou condescendente, ou a não dar o valor que se devia? Tu não és bem vítima, foste tontinha, como é que te deixaste cair nisto? Ainda existe isso, ou isso também já, esperemos nós, já está a mudar lentamente? Ou até já mudou muito, não sei. Eu diria que para estas novas realidades ainda existe pelo menos de alguns relatos que nós temos, ainda existe um certo olhar condescendente para este tipo de situações, independentemente do género. Depois, as razões, digamos assim, para que as pessoas são olhadas com esse ar condescendente podem variar, e por isso é que eu acho que tem de haver um trabalho que a APAV também tenta fazer de sensibilização para este tipo de realidade. Até com as autoridades, que são a primeira cara que uma vítima vê. Espera-se que essa cara não sorria disfarçadamente. Sim, não é? Ou até mesmo pelas questões da própria investigação, não é? Porque se eu, por exemplo, apresentar a queixa num posto onde não tenha polícias tão especializados ou que no dia-a-dia lidem com este tipo de matérias, o normal é que a pessoa tenha logo como primeiro impulso dizer isto não vai dar em nada. Sim, está a ver os problemas que já me está a meter. Está aqui um perfil falso, eu não sei de onde é que é, tem aqui uma data de documentos, eu não sei onde é que isto vai parar, e aí, se eu pudesse fazer aqui algum reparo da minha experiência, que haverá pessoas na investigação criminal com muito mais experiência que eu, e portanto... Mas é preciso fazer alguma formação ainda? Eu diria que é preciso fazer formação e a forma como se olha para estes fenómenos criminais, porque... Mas deixe-me só especificar isto. Formação no primeiro contacto, as pessoas, todos os polícias e todos os guardas nacionais republicanos, serão em princípio as duas principais entidades a receberem queixas, todos estes elementos devem estar preparados para a possibilidade de lhes aparecer isto à frente e saberem como reagir, pelo menos. Como reagir, sim, e perceber quais é que serão ali os elementos de prova que poderão pedir imediatamente, que poderão ajudar depois a que haja uma possível investigação e que se chegue a algum Pois, porque depois será culpado, reencaminhado para alguém. Exato, eu acho que aqui a recolha de prova digital nestes casos é muito importante, porque há certas coisas, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos na APAV é os links dos perfis falsos, que têm as fotos de alguém que não diz ser, mesmo que depois mais tarde possam ser removidos, mas se aquele link for guardado, ou mesmo uma captura de ecrã que tenha esse link, depois as autoridades podem fazer aqui algumas diligências. Se estivermos a falar de Facebook e Instagram, por exemplo, junto do grupo Meta, para perceber quais é que são os dados de tráfego daquele perfil. Depois o grupo Meta inclui Facebook, Instagram e WhatsApp. E WhatsApp, exatamente. Ou outra rede social, que são pequenas, digamos assim, migalhas que permitem depois chegar
Se já a um viu o possível programa culpado, Catfish da MTV, por exemplo. São pessoas como nós, não são entidades, mas eles usam essas migalhinhas e de uma fotografia Certo. vê-se onde é que ela veio, Certo. pesquisa-se o número de telefone, pesquisa-se isto e às vezes consegue-se compor um plano, já, um plano e uma fotografia já muito composta da realidade. Não é? E portanto eu diria que ou seja, haver uma aposta de formação nessa área para a pessoa não ficar, digamos assim, por exemplo, aparecer uma vítima com uma data de fotocópias ou print screens e a pessoa não sabe muito bem o que é que há de fazer com aquela informação, e se houver já alguma formação específica já sabem o que já fazer ajuda com isso. na recolha. Para fecharmos, vamos então a dicas rápidas. Se a pessoa tiver vergonha de ir encarar um polícia, um senhor guarda, ou uma senhora guarda, ou uma polícia, a APAV é uma boa ideia? Sim, eu diria que é uma excelente ideia, não só porque muitas das vezes, aí está, por causa da natureza deste tipo de crimes, a pessoa sente-se até com vergonha de falar com pessoas de confiança, não é? Pessoas de um círculo próximo e, Porque portanto... muitas vezes tem que se admitir que se tem um amante ou uma amante e ninguém gosta de Sim. dizer isto aos amigos, assim, Sim, de repente, é segredo. Yeah. Ou até depois quando a pessoa se apercebe que esta Claro. culpabilização também nós tentamos desconstruir, mas que a pessoa percebe, de facto eu tinha estas evidências todas, como é que eu deixei levar isto? E às vezes Estão quando à há frente. contextos em de traição com o seu cônjuge, a pessoa sente-se culpada. Exato. E isto não quer dizer, pode até sentir culpado nesse domínio, mas foi vítima na Mas mesma foi de uma vítima na burla, mesma, ponto final. exatamente. Não deixa de ter direito à justiça por E causa portanto disso, eu não é? diria que, digamos assim, nós somos aquele estranho em que a pessoa pode confiar e que sabe Estou a que perceber. não vai partilhar aquela informação com ninguém das proximidades, e portanto aí, e não só depois pelas valências de apoio que a APAV tem, Claro. nomeadamente neste tipo de situações em que os pedidos de apoio psicológico surgem sempre e portanto é uma forma também das pessoas obterem essa ajuda. Prevenindo, antes da coisa acontecer, o que é que diria 2 ou 3 dicas que vale a pena ter sempre em mente quando vamos clicar na app Tinder ou Grindr ou nas outras todas de encontros, ou não só, até pode ser no Messenger ou Sim. no Instagram ou por aí fora. Bom, em primeiro lugar, se calhar fazer aqui um bocadinho de publicidade, que é a APAV também lançou hoje uma campanha de sensibilização para este tema. E, Juro portanto, que não sabia que isto não foi feito, é nem verdade. combinado, então olha, uma boa notícia. E portanto, foi lançada uma nota de imprensa e está lá a informação no site da APAV que tem muitas dicas úteis para esse tipo de situações. apav.pt? apav.pt, exatamente. Okay. E nas redes sociais depois também vão sair pequenas peças, é fácil de procurar. Mas se eu tivesse de dizer... assim de cabeça. De cabeça, a primeira logo delas todas é as questões dos perfis. Deixem de ter os perfis públicos se não têm nenhuma necessidade, digamos assim, profissional ou etc. Mitiguem ao máximo, digamos assim, o vetor de ataque Ou seja, por parte quando forem, por exemplo, no Facebook, quando forem à secção dos seus dados pessoais, pôr aquilo só visível para amigos, por visível exemplo. para amigos, Ou exatamente. então só visível para si. Porque os amigos já sabem quem é. Os estranhos não precisam saber. Exatamente. Isso permite logo Sim. mitigar muitas... Muita gente não sabe como fazer isso, mas é literalmente alterar aquela bolinha que diz mundo, que é, parece um planeta, ou planeta Terra, é clicar aí e imediatamente aparece amigos ou amigos de amigos e depois clicar na opção. Exatamente. Ou então só pessoal, acho eu, que existe, só visto por mim. E agora, a bolinha é visível para todos. Quando está à frente de qualquer publicação no Facebook. Não, esse eu diria essa era a primeira seria, dica. É logo a primeira. E depois é um bocadinho... Porque não alimenta com informação uma pessoa mal intencionada. Exatamente. Literalmente e mesmo se a pessoa depois quiser fazer algum mal, tem muito menos acesso à informação. Exato. E portanto, mesmo que eu depois seja vítima de extorsão, ok. Pronto, tens uma foto minha nu ou nua, mas não sabes a quem vais partilhar. Podes partilhar aí num sítio qualquer, sim, mas pronto, não vais nem atingir sabes se eu sou casado diretamente, ou não. exatamente, alguém. Depois é estas questões, ou seja, esta questão de se querer passar para a plataforma, ou seja, esta urgência de pedir um contacto telefónico e passarem a falar através de uma aplicação. É mais comum o WhatsApp, mas por exemplo um Telegram, etc. Ou até por telefone mesmo. Ou mesmo por telefone. Essa pressa em querer mudar de plataforma é mau sinal. É um sinal de alerta. E depois também a questão de fazer aqui uma certa investigação à detetive ao próprio perfil. Ou seja, olhar para o perfil de quem ver está a o tentar. Perfil, ver há quanto tempo é que foi criado.
existem ferramentas e também não é muito difícil, mas isso podem ligar para a linha que nós ajudamos, que é a chamada pesquisa inversa de imagens, porque, regra geral, as fotos que são utilizadas ou são de modelos, ou são de militares, por exemplo, que infelizmente já faleceram em combate e etc. E é muito fácil, através de uma pesquisa, aquilo que se chama o Reverse Search Image, num qualquer motor de busca. No Google Images? No Google Images, por exemplo, mas existem outros. O próprio Bing também agora começa a ter é uma ferramenta também muito poderosa aqui na pesquisa inversa e, regra geral, facilmente percebemos logo que aquela foto de perfil está associada a muitos. E quando muitos não há outros. muitas? Quando só há uma ou duas fotos e nunca são muito boas, Exatamente. é desconfiar. Dalila, alguma dica que queira complementar? Sobre a inibição. Sim, já Ao que nós já constrangimento percebemos da denúncia. que depois isto em tribunal pode ser, neste contexto específico emocional, pode ser complicado, portanto, vamos prevenir. Mas sobre essa inibição ou esse o pouco à vontade para ir fazer uma denúncia Sim. com este quadro, 80% dos portugueses usam redes sociais. 40% dos portugueses usam redes sociais. Sim. E só 7%, já agora digo-lhe, e só 7% numa investigação, num inquérito feito pela DEC Proteste, é que tem algum medo Exatamente. das apps e assim, curiosamente. E a denúncia pode não passar por uma ida ao posto da GNR ou à esquadra da polícia. O gabinete da Procuradoria-Geral é o cibercrime@pgr.pt. Cibercrime@pgr.pt. PGR Procuradoria-Geral da República. Sim. Vai permitir logo essa denúncia sentir que ir à esquadra e passar esse embaraço, que eu acho que é um mito também. É? Hoje as forças de segurança... Já não se tem tanto... Já não é assim. Okay. As forças de segurança, nós estamos... Ainda bem. Não, quer a GNR... Quer dizer, nós podemos ser levados a pensar isso por uma tradição, Eu diria, mas já não é. por cautela, haverá zonas e zonas, não é? Haverá. Mas, portanto, já não é. Hoje as forças de segurança é uma nova geração, são pessoas muito preparadas, já não fazem esse sorriso de soslaio, puseste a jeito, já ninguém faz isso, nem para a violência doméstica, nem para estes temas. Pode haver uma coisa ou outra, mas não é a tendência, não nem é a a tendência prática. principal. Hoje as sim. forças de segurança olham para estes temas com a reserva e com o cuidado que elas merecem. Portanto, sob a denúncia não há inibições. Okay. Há a PAV, há a denúncia na Procuradoria-Geral, num mail, portanto, isso não é por aí. Recomendações. Eu acho que há aqui duas drives. Uma primeira é usar as redes com responsabilidade. Uhum. Isso significa tudo aquilo que nós já estivemos aqui a dizer. Claro. Desconfiar de alguns sinais, não expor nem a sua vida, nem a sua família, portanto, estabelecer limites à exposição pública, proteger os seus perfis. Mas o caminho de hoje em dia é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Só falta dizerem o que estão a fazer na casa de banho. É exatamente o oposto. E, de facto, é preciso... Qualquer dia vamos para aí também. Eu, por exemplo, gostava que o Ministério Público proibisse a exibição dos filhos ou dos netos ou das crianças. O Bruno Nogueira, aqui há umas semanas, fez uma acontecesse. Crítica cerrada aos pais que expõem os filhos. Portanto, é expor as crianças para o resto da vida, porque a pegada digital já lá está. Não há como apagar, não é? Portanto, os pais, os familiares, quem quer que seja, têm que perceber que estão a pôr as suas crianças em risco. Quando houve eu sei que já estou para o lado de Bagdá, mas quando as pessoas depois invocam, não, isto é para ganhar dinheiro, porque eu preciso de assegurar o futuro do meu filho e, portanto, usar o meu filho com marcas não lhe parece nada bem esse argumento. Não estão a atender o outro lado, que é o lado do perigo do ciberespaço, as ameaças ou riscos emergentes que estão aí, que vêm ao de cima. E todo o cuidado é pouco. Todo o cuidado é pouco e há sempre um crime emergente. E, portanto, depois é a vigilância com estes sinais de alerta, que também já foram aqui referidos. Portanto, é a responsabilidade e a vigilância. Dalila e Ricardo, muito obrigado pela vossa generosidade, terem partilhado mais de uma hora. Eu digo sempre que vai ser menos de uma hora, mas nunca é. Muito obrigado por terem vindo. Também obrigado a quem nos ouviu. Eu recordo que pode ler a entrevista à Eileen Charlotte na revista Dinheiro e Direitos de março-abril e também numa versão mais alargada em DEC.proteste.pt.
De resto, o de sempre, subscreva e siga este podcast ou em Spotify, ou em Apple Podcasts, ou em Google Podcasts, ou em SoundCloud. Não se diz em SoundCloud, é na SoundCloud. Ou na SoundCloud, ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode ouvi-lo também no YouTube e ainda em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índio com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.